Queridos, bom dia a vocês. Vamos começar nossa primeira aula do ano. Hoje é dia 5 de fevereiro. Depois de ah, quantos meses que a gente não se vê? 15, 16? Eu não me lembro. Eu mesmo era jovem naquela época. É. Nós temos ali um cafezinho e um pó de leite, leite em pó para quem quiser. Eu prefiro um cafezinho com leite. E aí, na casa de vocês, fiquem à vontade. Se quiserem, podem oferecer aqui, a gente aceita. Muito bem. Queridos, eu quero começar falando de um sentimento, sensação pessoal que tem me causado a exigência de mudanças no nosso formato de aula. A filosofia nasceu dentro de um modo de conversação chamada diálogo, lá na Grécia Antiga. O diálogo que não é sinônimo de conversa. O diálogo é especificamente um método filosófico. Claro que a palavra hoje tem uma conotação muito ampla e que se refere de forma bem inespecífica para as conversações em geral. Mas, como podem ver, o sufixo logos, estamos falando da razão. A razão grega, a racionalidade que os gregos elaboraram, inventaram, também não é essa aqui do cotidiano, em que nós pensamos, calculamos. Trata-se de um tipo de razão que, pelo menos no mundo antigo, estava vinculado a uma pretensão, a alcançar a essência de tudo. Então, quando se pergunta hoje, quando se conversa sobre algo, sobre qualquer coisa, nós falamos com a ideia de que estamos nos referindo à coisa. Por favor, me dê um café. Eu quero falar do governo. Então, falamos com uma facilidade, como se as palavras remetessem, representassem a essência. Mas vocês sabem, de todos os enganos que nós já percebemos, há tantos outros que não percebemos, a tal ponto que já não dialogamos. Então, o método filosófico foi inaugurado aos poucos pelos chamados pré-socráticos e que misturavam essa racionalidade de procurar a essência das coisas através do questionamento, da compreensão explicativa, da demonstração de alguma forma para o entendimento além do óbvio. Então misturavam o logos com o mito. A mito é uma palavra grega que significa fala. Não é uma fala também usual. O mito é uma fala imagética, em que se constrói imagens, que se vê e se acredita na imaginação. Entendam, os gregos não tinham cinema, Netflix, essas coisas. O poder de imaginação deles era incrível. Então, quando eles conversavam, a fala, sobretudo a fala dos mais notáveis, né, nas comunidades, os mais velhos, elas construíam imagens coletivas. E assim, de gerações a gerações, os mitos eram vivos. E nesse sentido, quando a gente fala, por exemplo, a uma criança de bicho-papão, é vivo, é real, porque é imaginado num nível de uma crença profunda de que se trata de uma essência. Quando o Logos surge, e o Logos não é também coisas que eu já disse no passado, eu só repito hoje nessa abertura. O Logos, a razão não era psicológica, no sentido de uma estrutura psíquica de valores pessoais. Não.
A razão dos gregos era externa, era coletiva. Ninguém pessoalmente tinha razão. Só poderia ter razão diante do outro. Isto é, por argumentações, e havia um lugar físico para isso, uma espécie de praça pública que, inclusive, os estrangeiros não poderiam frequentar. Para quem teve a Grécia, como eu, e não é que eu esteja me exibindo, mas eu conhecia essa ágora, um espaço até muito pequeno para uma cidade que se imagina, na época de Sócrates, em torno de 3.000 pessoas, que se caberia entre os sábios, os ditos sábios, que poderiam vir ali na ágora, que é o espaço público, para racionalizar, para trocar argumentos. Mais ou menos como hoje também podemos falar, de uma forma geral, assim eram os sofistas, uma espécie de advogados. Uma pessoa não tinha capacidade, arguta, de pensar com raciocínio rápido, necessário, então contratava, né, um pensador. O fato é que a razão ela se dava diante de uma espécie de juiz, que era o outro. A razão, então, era do espaço coletivo, e só se pensava juntos. Esse prefixo, dia, que é o mesmo da diferença. Logos, a razão entre as diferenças. Então, é o eu concordo com o eu não concordo, eu afirmo e eu nego. Nesses conflitos de opiniões, precisaria resultar em algo que não seria opinião. Seria resultado, portanto, de um pensamento coletivo, em que convencer o outro e ser convencido por ele, na possibilidade de eu quero lhe convencer, dava ao grego a possibilidade do outro também lhe convencer. Portanto, era uma relação de fala e de escuta, era uma troca. E essa troca não era apenas num caráter meramente fortuito, porque ela tinha poder jurídico e militar. Quando se, na ágora, conseguia argumentação sobre algo, poderia-se ganhar conquistas de terrenos, conquistas de direitos, decisões sobre guerras, tudo argumentado. Você estava me ouvindo bem antes? Tava. Tá Até você ótimo. cair. Eu caí, mas eu levantei. Tá bom. Então, queridos, rapidamente, sem mais delongas, eu quero falar um pouco para vocês sobre a importância do diálogo para fazermos filosofia. Não sei exatamente onde eu parei, mas quando Sócrates conversava no sentido do diálogo, ele impactava a história, ele impactava todas as pessoas. Esse impacto que era confrontar o óbvio, dizendo, epa, não é bem assim. Você está indo de fato à essência de tudo? Então você imagina, só que isso aqui é um café, tá, vamos perguntar o que a gente quer na essência, já tá difícil, né, Sócrates? Não dá nem para tomar um cafezinho? Sim, mas era isso. Então, quando Sócrates dialogava, ele causava uma comoção. Acreditem, essa comoção não só o levou à morte, como levou à morte do conforto de uma existência apaziguada, uma existência superficial. Nesse sentido, o pathos é a alma da filosofia, é o susto, é a íntima transformação. Vários elementos provocavam esse pathos. Lembram da aula sobre pathos? Provocavam
Oi? Desculpa, é a ideia sobre catarse, né? Que o senhor está descrevendo. Ah, ótimo. A catarse é parte do processo entre os gregos. Catarse, como vocês sabem, é uma explosão sensorial, passa pelo corpo, de uma imaginação tão poderosa que levava os gregos, sobretudo através do teatro, que começou com o culto dos mitos. Entre eles, um dos mais cultivados era Dionísio, e que era um deus da fertilidade e um deus também da guerra, e a homenagem a esse deus se dava com muito vinho, com orgias, tudo como exaltação dos sentidos para a guerra. Bom, quando terminam as grandes guerras históricas do mundo grego e se instaura a chamada democracia, algo em torno do quinto para o quarto século, por um período curto, uma vez que Persa invade Atenas e logo Atenas vai perdendo a sua autonomia, porque era um povo bélico, poderoso. Atenas tinha, a Grécia tinha minérios de prata, e eles eram os grandes, como dizer, piratas do Mediterrâneo. Então eles dominaram muito o mundo, naquele mundo em torno do Mediterrâneo por um tempo. Mas depois, né, a Pérsia e, por fim, a Roma fizeram acabar com aquele poder e a história seguiu. Mas aí, para falar sobre a catarse, que tem algo a ver, sim, com o pathos, mas não é a única forma, viu? Nasce o teatro. O teatro, eu tenho isso apresentado no meu livro, um pouco dessa história, eu não sei em qual capítulo. Deixe-me ver. A terapia é uma tragédia, eu acho, 117. A Escuta e o Silêncio, versão de 2020. Então, o teatro, a palavra teatro, inclusive, tem o mesmo radical da palavra teoria, teor, que quer dizer visão. E a visão de um espetáculo. E os primeiros grandes escritores da tragédia, das tragédias gregas, foram os grandes generais gregos. Olha, vocês sabiam disso? Eles escreviam sobre aquilo que toda guerra deve enfrentar, a morte. E ninguém pode fugir a isso, daí a ideia da tragédia. Mas como a cultura grega estava cheia de mitos, ao frequentarem o teatro, elas viam a encenação, viviam aquilo com tal força que quando chegava a hora inevitável da vida, que é a fatalidade da morte e de outras fatalidades, como hoje a gente pode falar também da lei da gravidade, o inevitável vinha. E esse inevitável, quando chegava para eles no teatro, vinha como catarse. Porque o teatro não era feito de à distância, espectadores, mas de pessoas que viviam profundamente a encenação. Tinham até falas, eram coros. Enfim, então imaginem, você vai para o cinema, de repente se pluga tanto no filme que quando morre alguém, você morre. Não por diversão, mas morre algo em você. Ou morre você de alguma forma. Alguns filmes, por exemplo, só para fazer uma analogia muito distante, é o do Steven Spielberg, o ET. Aquele filme, que hoje parece bobo, mas quando surgiu, comoveu o planeta. O planeta inteiro. Todos os países do mundo foram atingidos pelo impacto desse filme. É uma espécie de catarse. Então, quando ele vai morrer, todo mundo, o mundo inteiro diz não. Love Story, um romance que impactou profundamente a Europa e os Estados Unidos, que é a história de um amor
em que uma mulher morre de câncer, e aí esse homem fica, ele não consegue amar de novo, ou ele fica amando, enfim, esse tipo de amor. Muitas pessoas sofriam, e aí podemos falar sobre literaturas, não vou mais me enrolar com isso. O que eu quero dizer é que o diálogo tem que ser filosófico, tem que ser impactante, e tem que ser entre nós. Pegaram essa mensagem? Estão sofrendo, então? Se ainda não, eu vou lhes passar o meu sofrimento. Eu não tenho me sentido bem durante as aulas. Na verdade, tenho me sentido muito mal. Mal num bom sentido, né? Mal no sentido de estar transformado, porque não tem havido diálogo entre nós. A minha intenção, é a primeira vez que nós estamos fazendo esse curso pela internet, né? De formato híbrido. Antes não, como vocês já sabem, em turmas passadas, todos aqui, com uma espécie de troca nos cafés, nos olhares, na corporeidade. O ambiente também compõe o discurso, as interações. Eu tenho alunos aqui, por exemplo, que eu não conheço, que eu nunca vi, nem ouvi, nem disseram um oi. Talvez um único oi. Não há diálogo. Entendem? E quando não há diálogo, no sentido de racionalidade entre nós, uma espécie de transformação que acontece através de uma troca. Como pode formar terapeutas, filósofos? Já que o filósofo terapeuta é alguém que deve impactar, no sentido de causar mudanças, no sentido de haver um antes e um depois na relação com seus partilhantes. Se não houver isso na própria formação dele, entendem? Então, um cafezinho. Eu decidi hoje uma aula fundamental. É um momento em que o curso terá uma virada pedagógica. Nós começaremos hoje a mergulhar na espécie de vivência intuitiva da clínica. Intuitiva quer dizer que você vai ter que estudar muito para, com o conhecimento, ter intuições. A intuição, neste sentido que eu me refiro, não é eu ser possuído de um além que me dá a cola da prova na hora da dificuldade. Não. A intuição é, em um momento da aprendizagem, eu estudo, acolho, me aprofundo, me comovo e me transformo, mas esse conteúdo vai sendo parte de mim, não é um objeto, uma coisa, sou eu. E aí, em algum momento, durante a clínica, eu vou recrutar as coisas que eu estudei e elas, que sou eu, vão reverberar na clínica. Como dizer, de onde eu tirei essa frase? Por que eu fiz isso? No fundo, está no meu background de conhecimentos. Uma analogia que eu faço, bem exterior à minha vida, que não sou chegado a futebol, mas só uso isso como um recurso. Uma pessoa que joga futebol e treina repetidamente vários exercícios físicos, musculares, dribles, técnicas, e aí, de repente, em um momento, o jogador faz um drible que ele próprio não saberia explicar como e chuta para o gol. Aí se perguntaria, como você fez isso? Ele não parou, raciocinou, pensou, então agora eu vou fazer. Aquilo saiu dele, não foi?
mas saiu porque ele não racionalizou no sentido calculativo, mas aquilo estava vivendo e sendo vivido dele. Entenderam? Então, o que eu pensei? E aí eu vou terminar a minha fala neste momento. Não mais gravar as aulas. Quer dizer, penso em gravá-las para eventualmente, talvez, aproveitar algum conteúdo se for pedagogicamente adequado. Mas estabelecer uma aula feita com diálogo apenas com vocês. Porque na gravação, como eu pretendia fazer nessa turma, como fiz em outras, seria ter dois diálogos, né? Um aqui e outro com um eventual estudante pela internet. Mas esse tipo de fala a ser gravada tem que ser linear, sabe? Com um discurso um tanto explanativo, e não uma relação de troca. Uma relação que precisa ser circular e não linear. Até os textos antigos, inclusive de quem inventou a lógica como nós conhecemos de Aristóteles, está cheio de contradições porque eram textos que eram uma espécie de diálogo escrito. Eles não eram escritos para serem lineares, eles eram escritos para serem motivos de discussão com os discípulos, os seus alunos. Então, mesmo os textos escritos, vejam os evangelhos, vejam os textos antigos na estrutura de canções, na estrutura de diálogos, mesmo quando escritos, tinham a pretensão de, no imaginário da leitura, ser uma relação de troca. Agora, devolvo a vocês, não sentem falta dessa troca? Efetivamente, mano a mano, pessoa a pessoa, entre nós? Falar, professor? Sim, claro, a ideia é essa. Então, eu não sei se é exatamente por conta do modelo híbrido, mas como alguém que foi formada na filosofia, eu tenho sentido bastante dificuldade de provocar esse diálogo, né? Porque, em função das aulas gravadas, ou se é porque eu estou pela internet, ainda não me familiarizei com esse recurso, eu acho difícil a gente fazer intervenções à medida que as ideias vão surgindo e a gente vai se colocando no fluxo desse pensamento, né? E exatamente porque parece que a gente tem que seguir uma didática, uma certa apresentação, um tempo para perguntas, né? E aí, ou todas as perguntas colocadas juntas, e aí eu não consigo fazer esse movimento exatamente de diálogo, e muitas vezes ele acontece só como um movimento de tirar uma dúvida. E não necessariamente a dúvida aparece no momento da fala, porque a gente está ruminando um pensamento ainda para que ela apresente, né? Eu acho que isso é uma das grandes dificuldades que eu, Elaine, sinto de fazer esse movimento filosófico no sentido de dialogar, né? Aquela coisa da ágora ali mesmo, de interagir, de estar fazendo colocações, trazer uma singularidade nossa, das nossas vivências, porque parece que a forma ainda que a gente, por ser a primeira vez, para mim também, né? De nunca ter estudado filosofia pelo computador, ainda não consigo me familiarizar, né, ainda a esse processo. Minha querida, mais alguém, por favor, que queira se colocar? Will. Oi. Põe aí o seu... Mas é só para os colegas ouvirem. Aí vocês aí de casa me digam se vão ouvir, tá bom? A colega aqui. Oi, vocês ouvem? Sim. Estão ouvindo. Só uma pergunta, se de fato as aulas não forem gravadas, naturalmente vai ter dia que nós não poderemos vir um ou outro. Ótimo. Você trará o conteúdo de outra forma para nós, de outras turmas? Enfim. Boa questão.
eu coloco no mudo aqui a televisão, isso eu estou explicando para quem está aqui dentro da sala, para não reverberar, né, a gravação e o áudio aqui presentes. Aí depois eu ligo a TV. É porque o áudio aqui está conectado à TV. Olha, pensando nisso, a ideia é, claro, não matar a aula. Mas, quando eventualmente se perder uma aula, eu vou apresentar a vocês os vídeos equivalentes do conteúdo de outra turma gravada. Mas eu não tenho todos os conteúdos gravados durante o curso. Eu tenho vários pedaços. E a minha pretensão era fazer aqui, nessa turma, o curso inteiro, mas eu não tenho conseguido. É como se eu me boicotasse em termos de inteligência, em termos de fala, em termos de intuição, porque não está confortável para mim. Eu funciono com o diálogo, e não tem havido diálogo. Não é necessariamente abrir a boca, é uma relação de troca, é uma relação que vou remeter o diálogo à sua essência, a um pathos, a uma transformação, a uma mudança. Porque se não houver mudanças de compreensão, de atitudes, não há formação de terapeuta, e esse é um curso feito para formar terapeutas. O início dele, entendem? Quem mais gostaria de fazer considerações para a gente começar a aula? Eu ia pontuar, Will, Sim, querida. que eu percebo a mesma questão que a Elaine falou, que talvez a própria logística, né, de explanar o conteúdo, depois a gente abrir para pergunta. Às vezes a gente quer perguntar na hora que você está falando, mas também não quer interromper o conteúdo. Mas também existe uma parte aí, uma particularidade minha. Eu não sou aluna da filosofia, que é a primeira turma de filosofia. Em alguns momentos, eu aplico mesmo a escuta. E está acontecendo, eu tenho ganhos, mas às vezes esse diálogo ainda não fluiu. Mas assim, eu vejo a sua aflição, mas eu percebo que as coisas estão fluindo para mim. Talvez seja um acerto mesmo. Então, às vezes eu tenho uma dúvida específica, está na hora certa, aí a gente pergunta. Mas às vezes eu acho que essa logística de explanar e a gente não querer interromper, eu não sei se isso que tem atrapalhado um pouco, mas assim, eu também tenho me silenciado mais porque é o primeiro contato com a filosofia, então muitas coisas eu estou realmente absorvendo antes de participar, de fato, disso. Geisa, e aos colegas, eu tenho uma proposta. Tenho pensado nisso. Vai a dica. Você quer ser um filósofo clínico? Não digo profissão. Isso aí é até irrelevante aqui, agora. Mas a existência de uma pessoa que pensa e transforma a própria vida e procura elevar a vida dos outros ao melhor de si mesmas, não, isso não acontecerá passivamente. Isso implicará, entendam no sentido quase literal que eu vou dizer, em sofrimento. Sofrimento, e aí não é uma metáfora. Se você vai lidar com dores e com alegrias, precisa senti-las. E se vai lidar com a intimidade de alguém, você tem que fazê-lo com grande sensibilidade. Sensibilidade significa muita hospitalidade. Quando a gente vai ao mundo do outro, é como uma casa. Você não pode, de repente, pegar uma coisa que para o outro, sei lá, num sentido muito íntimo para ele, é sagrado, e brincar, cuspir, pisar nisso, vai. Destrói a pessoa.
Agora, você não sabe o que é importante para o outro. Pode achar que sabe, pode até acreditar e se enganar, ou não, mas tem que fazer então com muita atenção. Por isso, o método da filosofia começa com uma grande escuta, com uma grande recepção. Então, isso é sofrimento, no bom sentido. Sofrer a presença do outro. Sofrer quer dizer, sabe o que eu falei do cinema? Que você é impactado pelo filme. Você tem que ser impactado pelo outro. Então, como eu proponho, Geisa e demais colegas, uma conversa, no sentido aqui bem popular, mas essencialmente vamos procurar um diálogo. E aí, eu pensei em fazer assim. E aí vocês, nós juntos vamos construir essas dinâmicas, mas eu pensei em fazer uma exposição dialogada, como hoje nós vamos começar, um conteúdo, vamos falar, e aí, se surgir durante a minha fala algo que fala assim, peraí, está atrapalhando o entendimento se eu não fizer a pergunta agora? Levanta a mão aí, sinaliza, tudo bem, eu interrompo, eu anoto aqui, a gente esclarece. Mas aí eu vou pedir também perguntas sempre verdadeiras. Nada de elucubrações, falar da própria vida, da avó, do cachorrinho, nada. Sabe, bem pontualmente, para eu poder ser correspondente, sabe, diante das questões. E, dando tudo certo, esclarecendo, a gente segue adiante. Se eu estiver necessitando de concluir pelo menos algumas ideias básicas, eu vou dizer, um minutinho aqui, deixa eu só concluir isso aqui, mas aí rapidamente eu vou, abro e a gente dialoga. O que acham? Pode ser? Aqui tem alguns joinhas aqui presentes. E aí, outros joinhas. Tudo meme. Ótimo. E aí, respeitarei, a Lívia já está levantando a mãozinha. Diga, Lívia. Não precisam usar o vídeo, mas o áudio sim, tá? Câmbio. Lívia, você nos ouve? Levantou a Me mãozinha? ouve, Will? Me ouve? Sim, eu ouvo. Bom dia a todos. Bom dia, querida. Will, eu Sim. acho até que um pouco dessa inquietação também ela parte de mim, entendeu? Eu vejo que isso te incomoda e isso também tem me incomodado, né? Porque, na verdade, eu pergunto, então, qual é o foco do curso para cada um, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que essa turma, ela é uma mescla de profissionais, né? Então, eu faço parte muito mais para me descobrir, né? O que eu busco é, assim, uma elevação do meu espírito, da minha mente, para que eu consiga ter um contato mais sensível com os meus pacientes, que é justamente o que você tocou aí há minutos atrás. Né? Então, as minhas contribuições no tocante à filosofia, elas seriam assim, na verdade não tem, porque eu já passei pela filosofia nas diferentes carreiras que eu fiz, mas eu não tenho uma base filosófica. E para mim, eu também não busco esse fundamento em estudar a filosofia, porque não é a minha área e nem meus sonhos ser uma filósofa. Entendeu? Então, Entendi. o curso não é a minha primeira opção. Até porque eu não tenho construções filosóficas interessantes para somar na aula. Então, é muito mais. Nós não vamos, comigo, vocês não vão ter grandes trocas em relação à filosofia, porque eu não sei falar para você do que você, por exemplo, está tratando agora, mas eu sei te falar da medicina na Grécia, eu sei te falar talvez alguma coisa de história, mas eu não sei falar da filosofia que você deseja. Entendeu? Então, Entendi, assim, sim. é importante também saber a que veio esse
essa pessoa que está ouvindo. E talvez é por isso que eu não consigo dar essa troca que você deseja, mas você pode ter certeza que eu sou uma excelente ouvinte. E entendo muito bem tudo aquilo que vocês expressam, tudo aquilo que você explica. E assim, tem Obrigado. uma contribuição valorosa para mim, tá? Olha aí, isso já é uma troca. Então, Ótimo, e aí é obrigado, mais ou querida. menos isso, para que não fique esse impasse na turma, né? Porque eu vejo que você cobra muito a nossa participação, mas talvez eu não consiga dar a participação que você deseja. Eu consiga fazer Ótimo. outras trocas. E se o curso me exige demais, eu vou acabar tendo que sair. Por quê? Eu tenho outras prioridades. A própria carreira que eu curso, que é medicina, já me exige demais. Então, eu não consigo fazer trabalhos, eu não consigo fazer leituras muito extensas relacionados ao nosso curso, à nossa especialização, entendeu? É isso. Lívia, muito obrigado pela sua fala. E aqui nós temos uma outra colega médica também, a Mila, que disse assim: eu me identifico muito com a sua fala, disse ela, em off. Preste atenção, Lívia e demais colegas. Como nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, colegas de formações as mais diferenciadas, recupero o sentido da filosofia clínica. Não é uma formação de professores que terão que organizar o pensamento de maneira enciclopédica para depois explanarem a respeito. Não. Alguns colegas aqui até quererão ser expositores e professores desse assunto. É uma das possibilidades, demanda. Por acaso, eu segui esse caminho. Mas ótimo. Então vamos lá. Quando eu me refiro ao diálogo, eu estou me referindo à inquietação. E inquietação todos têm, pelo menos uma coceira. E essa inquietação não é de caráter erudito. Eu estou em dúvida se Aristóteles e Platão e Xenófanes, nada disso, isso não seria filosofia clínica. Clínica é mundo da vida. Um filósofo clínico tem que conversar com qualquer pessoa no mundo da vida. E, portanto, a gente pode conversar com os olhos, com a pele. Por exemplo, já viram pessoas que não falaram nada, mas parece que ela está mentindo, tem cara de palhaço essa pessoa, parece que não é de verdade, é um sorriso, sabe, de pintura, sabe, parece a pessoa toda falsa, parece, né? Mas isso também conversa, as aparências. Então, nesse sentido, como se dará essa nossa conversa? Primeiro, pensei, atendendo às diversas demandas. Alguns colegas têm formação como Kleber em literatura, a Adriana, Adri, né, difícil até falar qual a formação dela, porque ela sabe tanto de tantas coisas, desde astrologia, física, quântica, línguas, administração, economia, sei lá mais o que. A Geisa tem uma formação muito grande, sobretudo na área digital, enfim, mas a minha intenção qual seria? Atender às demandas de vocês quando elas surgirem, especialmente em dois aspectos. Eu não entendi o que você falou. Me explica isso. Ok. De maneira mais didática. É um aspecto. Coloquem. 2. Inquietações próprias. Se é da medicina, isso lhe toca numa inquietação ligada ao seu mundo, a tal ponto, eu preciso entender isso melhor, trazendo as suas considerações, a partir daí. Entenderam? E aí, como nós faríamos essas conversações? Sempre do íntimo. Nada de perguntas estéreis, nada de questões menos importantes. Tem que ser coisas que movem vocês.
e movem vocês diante da relação, como bem foi colocado. Estamos falando de alteridade, ou seja, eu e os outros. De que forma esse conhecimento mexe comigo na relação com os outros? Esclarece, piora. Entendem? Falar somente e a partir dos patos, das experiências, dos sofrimentos, das inquietações que dizem, isso está me mexendo, vamos lá. Esclarecimentos. É nesse sentido. Não é para fazer tarefinha de casa, não é para ser e trair o seu modo de ser. Consegui me esclarecer nesse ponto? Então, queria ouvir rapidinho os colegas para depois a gente fazer um intervalo e a gente começar a aula, tá bom? Drica, você estava com a mãozinha levantada. Então, eu queria compartilhar como eu encaro esse estudo da filosofia, porque assim, eu como astróloga, né, inclusive, para quem quiser ver, eu dei uma aula sobre a história do pensamento humano que levou à astrologia. A gente trata, de qualquer maneira, dentro da terapêutica, né, dentro das terapias, e eu faço esse trabalho, quanto dentro da medicina, quanto dentro das outras áreas, além das relações humanas que a gente trava, né, existe ainda na humanidade o desconhecimento, digamos assim, científico sobre consciência, e é disso que a gente está tratando aqui, né, sobre consciência humana. Então, quando a gente estuda os filósofos e traz esse arcabouço de conhecimento, né, erudição, né, traz a base do pensamento humano já concebido como uma base mesmo, né, para a gente, isso tudo já foi discutido, né, existe mais algum insight? Porque, veja, o início do pensamento científico está ali nos pré-socráticos, né, e vem vindo as preocupações, os questionamentos sobre que áreas, né, questionar, depois até os alemães, né, dentro do social, da política, etc., da organização social. Então, já muita gente pensou sobre isso, a gente tem que saber, mas tem muita coisa em aberto. Então, eu acho que a gente, esse diálogo que você está propondo é muito mais da gente ter novos insights, e esse é o papel do filósofo hoje, né? Então, é sobre o pensamento filosófico e não sobre a erudição da história da filosofia, né? Exato. É sobre a gente conseguir ter novos insights a partir do treino, né, e da prática do pensamento filosófico em diálogo. Então, eu não acho que tenha que ter uma base filosófica, eu mesma não tenho uma base filosófica que vocês têm, quem estudou filosofia. Mas eu acho que o nosso raciocínio lógico, dentro dessa dinâmica de diálogo que pode se criar, eu acho muito útil, inclusive, para a gente ter novos insights. A verdade está muito longe ainda de ser alcançada, né? Eu acho que talvez nunca será a verdade absoluta, então sempre vai existir espaço para a gente progredir mais. E sobre a questão da gravação, Will, eu não vejo muito como uma gravação possa interferir na dinâmica de diálogo, já que a gente vai continuar nas mesmas ferramentas. O que eu vejo realmente essa estrutura de tem a exposição, isso sim interfere, mas eu não vejo como uma gravação. Agora, se essa gravação vai ser útil para se expor para outras pessoas que não estavam presentes na aula, aí eu já não sei. Mas, com certeza, para a gente poder voltar e ouvir de novo, porque às vezes a gente não está focado, talvez, ou às vezes passa outra coisa, a gente quer rever aquele diálogo, né? E eu acho que está aí os livros, né? De Platão, falando, colocando ali os diálogos de Sócrates, né? São muito ricos até hoje para a gente ouvir, ler e reler, e reler e reler. Então, eu acho que não é a gravação que vai fazer a diferença, mas talvez esse esclarecimento de para que a gente está aqui dialogando, né? Ótimo, obrigado, Drica, valeu. A Denise e depois a Sirlene. Bom dia, tudo bom, gente? Bom dia, querida. Tudo bom, Will? Bem-vindo de volta. Querida. Que bom. Will, assim, o que eu vejo, tá, é o seguinte, eu não acho que é sobre dúvidas, até porque a sua linguagem é extremamente clara, eu acho que é aí que está o problema. Porque, assim, você coloca de tantas maneiras, sabe, que a gente vai passeando naquilo ali
e realmente não restam dúvidas. Então, assim, eu me peguei em alguns momentos tentando cavar uma dúvida, entendeu? Até para fazer um coletivo, né? Mas é assim, o que eu vejo, tá? Eu acho que o que pode ajudar é melhorar essa frequência, esse ajuste de ondas, sabe? Você vem com uma onda muito completa, né? Porque tem muita informação, e a gente vai encontrar a nossa onda com a sua, né? O grupo forma uma onda coletiva, uns têm maiores, outras têm médias, outros têm menores, e eu acho que no lugar de colocar um espaço de que, olha, vocês não estão esclarecendo as dúvidas ou não estão interrompendo quando eu explano, é o contrário, eu acho que que poderia vir de você uma provocação mais de base, sabe? Um questionamento tipo, por exemplo, tá? Só um exemplo. Qual a dificuldade que vocês têm em dialogar? Né? E aí cada um colocaria de alguma maneira algo desse íntimo que aborda uma dificuldade, e aí essas ondas vão sendo ajustadas, né? Para aproximar ela de você e da sua linguagem, porque honestamente eu não tenho nenhuma dúvida, tudo foi explanado a tua linguagem, ela é completa, né? Ela parece que a gente tem a dúvida, você já responde 1 minuto depois. Eu já fiz várias perguntas, tanto nesse grupo quanto no outro, que eu fiz escrita, e quando você leu, você já tinha respondido, entendeu? Então, eu acho que a questão, assim, é só partir de você, que é o líder, né, que é o orquestrante, né, uma provocação mais de base para ir ajustando e construindo essa evolução do diálogo, né? Porque eu vejo que tem as pessoas aqui têm muito potencial, mas elas estão extremamente intimidadas pelo distanciamento dessa linguagem, entendeu? E essa aproximação, ela pode ser construída, e quando a pessoa relaxar, nossa, eu posso falar de qualquer jeito, eu posso falar do meu jeito, e isso construiu um pensamento, assim, provocou o coletivo e tal, e aí ela vai entrando e sentindo mais segurança, né? Então, assim, é a maneira que eu vejo, aí eu quis só sugerir aqui, aí é com você, tá bom, gente? Beijão para todo Muito mundo. obrigado, Denise. Nossa, que contribuição bacana. Deixa eu esclarecer um pouquinho sobre isso. Não se tratam daquelas malfadadas dúvidas escolares, sabe? O professor está falando lá, 3 vezes 7, aí, quanto é? Não é pergunta-resposta. Não. É, como você bem colocou, uma interação das diferenças. Das diferenças significa presença. Presença. E a presença, mesmo no silêncio, mas ela ecoa, ela provoca a sintonia, e tem que haver sintonia, mesmo que não haja uma dúvida formulada verbalmente, e sim uma colocação efetiva que contribua. Deixa eu esclarecer, voltando a um texto que nós já lemos lá atrás. Heidegger, naquele pequeno texto, Que é isso, a filosofia? Ele lembra da derivação latina para a transliteração grega, que esse que, quando se formula nas nossas línguas derivadas, né, do grego, que é isso, o que na essência etimológica, vem da palavra quididade, que quer dizer essência. Então, quando Sócrates dizia, lá o velho Sócrates, o que é uma árvore? Uma pergunta, às vezes, boba, e que a gente poderia responder de forma biológica, né? Poderia responder de forma muito instrumental, dar várias respostas. Mas não era a que Sócrates perguntava. Que é isso, é uma árvore? Quer dizer, na essência, o que é isso? Poxa, aí tá brincando, fez uma pergunta simples e vem o Sócrates, não, na essência, o que é isso? E o diálogo nasce
em busca dessa essência. Se vai alcançá-la ou não, é uma caminhada. Qual é a essência que nós estamos procurando? Da relação. A essência de uma relação é compromisso. Porque estamos falando eu e o outro. O outro não é só pessoas. O outro é mundo, sociedade, é o papel que eu jogo no chão. Eu estou em relação com o mundo, estou em relação com as pessoas. E qual é a essência dessa relação? Daí eu respondo de uma maneira genérica para dizer: nós nos mal acostumamos a relações superficiais. Não quero dizer mentirosas, mas superficiais. Acho que tem uma música do Oswaldo Montenegro, O Chato, uma música antiga, não lembro se o título é esse, mas o tema da letra, ele fala sobre o chato. Ele diz: o chato é um cara que quando você cumprimenta, a pessoa fala, como você vai? Ele responde e conta a história. Quando você fala assim, passa lá em casa, ele passa. Ou seja, era só para ser uma coisa instrumental, à distância, superficial. Mas quando a gente mergulha na profundidade, isso exige enorme ginástica. Enorme ir à essência. A essência quer dizer infinito, tá? É um caminho infinito. Exige uma atenção lúcida. Pensamento, gente, consciência é gasto de energia. Se vocês acham que a gasolina está cara, pensem na energia da consciência. Alguns pensadores, como Freud, elaboravam isso até com mecânica, como uma espécie de quantidade. E falavam em descargas, em encanamentos. Mas, só por analogia, vamos tomar por empréstimo Freud. Essa energia cansa, gasta energia. Você tem que repô-la. Então, em consultório, quando a gente vai prestar muita atenção a outra pessoa, muita atenção, é não na superfície, mas o que está por trás disso? O que está por trás disso? Fala, eu gosto disso. Minha pergunta é o que está por trás disso? Não é necessariamente lá atrás. A outra palavra em fenomenologia que nós vamos estudar é implicação. O que isso está implicado? Isso está amarrado com o quê? Isso é ou não importante? Porque por trás de coisas bobas que nem a própria pessoa se dá conta, podem estar amarradas coisas graves da sua existência. Coisas bobas. E coisas muito importantes, graves, que a pessoa coloca, chora, pode ser superficial, boba, rasa. Então, pelo menos em consultório, o gasto de energia que vocês vão ter, que nós temos que ter, é tão grande, que ao terminar uma consulta, você tem que sair cansado. Não cansado no sentido maldito, mas no sentido de que gastou energia. A Drica aí é uma terapeuta com toda a metodologia dela, atende uma pessoa que, sei lá, gastou 1 hora, ficou sentada e não fez nada. Poxa, parece que precisa colocar na tomada, porque está sugada de energia. Não é porque outra pessoa estava fraca necessariamente, mas tudo exige muito. Olha o Cadu. O terapeuta incrível, o Cadu. Se essa energia que a gente gasta emagrecesse, seria bom, né? Você termina 3 sessões, você já está magrinho, com o abdominal rachado. Então, não dá para fazer isso o tempo todo. Sócrates fazia, mas Sócrates não era mais do que um gênio. Ele era um baluarte de uma civilização inteira. Todos os grandes gênios faziam isso o tempo todo. Estar lúcido o tempo todo não é fácil, mas pelo menos em algumas horas, em alguns momentos, eu vou abandonar a superficialidade e vou ser profundo. E aí, é nesse sentido que, como uma ginástica, por isso a academia de Platão é um lugar que se faz ginásticas, o mesmo que os atletas faziam, o ginásio, como os gregos estudavam, tudo isso é exercício, e é para isso que eu estou dizendo,
quando me refiro a diálogo, mesmo na escuta, mesmo sem falar, eu preciso, pelo menos não de forma egoísta, mas de forma muito centrada, eu preciso me sentir conectado com o sofrimento de vocês. Quero dizer, está havendo uma interação para o que é fundamental e importante, conexão com o outro. Ficou claro? Então, nada de perguntas filosóficas, se Platão era um homem que comia um prato grande, nada de erudição. A questão é o outro. E o outro implica em autoconhecimento. Sirlene, e depois nós vamos ao intervalo comercial. Sim, um momentinho. Sirlene, querida. Seja Certo, bom bem-vinda. dia a todos de Oi. novo. Bom dia, Sobre querida. essa interação, obrigada. Sobre essa interação que o professor Will estava falando, eu compreendo, por exemplo, como uma sala de filosofia, uma aula de filosofia numa escola normal, quando você dá aula, né, para uma sala aí com 43 alunos, e às vezes você entra numa sala com 43 alunos e ninguém fala nada, e você sai assim derrotada mesmo, fala, não tem sentido, né? E aí, às vezes, quando você entra um aluno só, ele faz uma interação, né, que às vezes não tem nada a ver com o conteúdo, mas como ele compreendeu, né, que é uma contribuição tão rica que a vontade que você tem é de dar outra aula. Ótimo, né? é isso. Ou você sai já pensando na próxima aula, o que será na próxima aula, né? Eu já começo a planejar como será a próxima aula, como eu posso, às vezes são 43, um só fala, eu penso apenas naquele aluno, como eu vou, né? Então, assim, às vezes é ele que me ensina, isso é muito interessante, e eu compreendi a interação que o professor Will está falando, mas, por outro lado também, eu acho que o início do curso, quando falou em escuta, talvez eu coloquei isso na prática demais, eu comecei a ouvir muito e falar muito pouco, talvez seja por isso que essa interação não houve, né, não ocorreu. Mas também eu quero deixar aqui uma contribuição com o grupo de estudo aqui do professor Cadu, que é muito interessante. Não é que é diferente do curso, mas eu não sei, eu também não sei explicar por quê, mas no grupo de estudo a gente fica mais um pouco à vontade, né? Então a gente fica mais íntimo, vamos dizer assim. Aí outra pontuação também com relação ao estudo, né, virtual, né? Às vezes, por exemplo, eu estou na cozinha, então, de repente, alguém fala comigo, alguém passa aqui. Então, assim, a dinâmica é um pouco diferente em sala de aula, presencial, né? Uhum. Então, mas eu compreendi essa entrega e acho muito interessante. Era só essa contribuição mesmo. Tem um colega aqui que ele vai falar, só um minutinho para a gente ouvi-lo. Muito obrigado, Silene. Depois eu quero comentar isso e rapidamente depois a Adri e a Lívia para a gente ir para os intervalos comerciais. Só um momentinho, fala, querido. Bom dia a todos. Só um momentinho, vocês aí em casa estão ouvindo ele? Ok. Sim, querido. Bom dia, o Carlos aqui. Carlos. Então, eu vejo assim, professor, que quando essas primeiras aulas, né, elas foram mais de apresentação de conceitos, de temas, né, e às vezes eu vejo assim, até eu vim da área da filosofia, às vezes é um pouco difícil a gente dialogar com essa apresentação de conceito, porque para a maioria é uma novidade. A gente pode ver, assim, que a Elaine teve uma participação maior, a Sirlene, desde quando ela começou a participar das aulas, ela também teve uma participação, e teve outros que vieram da filosofia. Mas para os outros, muitas coisas são novidades, né? Então, assim, é difícil a gente falar sobre uma novidade. Então, quando tem uma novidade que nos é apresentada, a gente quer ouvir, né? Quer entender aquilo ali. Uhum. Então, eu penso que essa falta de participação, vamos dizer assim, seria talvez provocada por essa novidade, por esse mesmo patos, né? O estranhamento dessa novidade que se apresenta a gente, né? Eu venho da filosofia, tem algumas coisas, claro, que sempre tem novidades, né? Mas tem algumas coisas que eu gosto de anotar muito, e eu vou, assim, anotando algumas coisas que eu faço, nossa, isso aqui eu vi lá atrás e estou revendo aqui com outra fala, de outra forma, né? Mas eu penso que os outros, assim, ou, às vezes até eu, não fala muito por conta dessa novidade. Aí eu volto um pouquinho lá no que a Denise falou, né? Às vezes assim, tem aquela interação do que cada um procura aqui,
E também tem essa questão, eu vejo, dessa novidade de eu não conseguir falar sobre uma coisa que eu não conheço, que eu nunca tive contato. Muito obrigado, querido. Antes do intervalo, passar para a Adri e para a Lívia, uma fala rapidinha só na relação de troca, né? Acho que das memórias dos muitos anos de sala de aula, são 26 anos como professor universitário, já lecionei em várias graduações diferentes, as mais diversas. Mas uma das que mais me destacou, que mais me tocou, onde talvez por conta da relação eu fui o melhor professor, foi numa turma de contabilidade, ciências contábeis. E filosofia era uma coisa tão estranha para eles, mas tão estranha, que eles ficavam com o olho desse tamanho assim, ó. Isso é diálogo, mesmo não abrindo a boca. E a minha intenção é sempre causar íntima reflexão. Não é conteúdo, nunca fui uma pessoa de exposição de conteúdos. Posso fazê-lo, naturalmente, de acordo com o público. Mas porque eles nada sabiam, ficavam atentos, e a escuta é relacional. A escuta ela é implicativa. E vou dizer ao contrário, que uma das piores turmas, não a turma, relação pedagógica que eu tive, onde eu me senti tão mal, ao ponto de eu cheguei a elaborar, e um dia me dei conta de que eu estava pensando e sentindo a posteriori, eu ficava pensando, por que eu não sou atropelado? Aí eu poderia ter um atestado médico para não dar aula. Claro que eu não me jogaria na frente de um carro, mas eu queria algo assim, que me desse a oportunidade legítima de não ir dar aula, tanto que era sofrimento. E foi numa graduação de filosofia. Imaginem, eu ia dar uma aula sobre Kant para alunos que nunca ouviram falar sobre Kant e diziam, eu não concordo. Falei, como assim? Você já leu Kant? Não, mas eu não concordo. Então, não esperou eu terminar. Sabe? Então, essa é a grande diferença de um diálogo em quem acha que sabe tudo e que não sabe nada. Sócrates não é à toa que dizia-se um grande ignorante. Não porque ele não sabia, mas frente ao universo, frente à possibilidade de que o seu conhecimento possa estar enganado, frente ao infinito, a humildade não é apenas moral, é intelectual. E essa humildade aqui se chama escuta. Então, vou lhes dar uma dica para dialogar, e não precisa abrir a boca, não é isso, não precisa falar. Mas há um capítulo aqui na Escuta e o Silêncio chamado Palavras da Escuta, que na relação, na terapia, quando você fala, não necessariamente você não está escutando, porque algumas palavras vieram da escuta. Elas são palavras que dizem ao outro tal como ele próprio se diria se fosse sábio de si mesmo, mas vem pelo outro. Eu não posso falar por mim, de mim, do que me interessa para o outro. Eu faço isso no boteco, faço isso em outros lugares, eu dou pitaco na vida alheia, mas quando eu vou como terapeuta, na relação profundamente sensível em ajuda ao outro, eu tenho que ir a ele no modo dele, e o que eu falar não é exatamente uma palavra, pode ser escuta. Então, nesse sentido, qual é a minha ideia? Leiam em casa A Escuta e o Silêncio. Não é porque é meu livro, é uma bobagem. Eu começo a dizer nesse livro que não é meu livro, o autor é a vida. Coloque em minhas palavras, porque não há melhores que eu tenha conseguido formular. Mas isso aqui eu aprendi com o Lúcio Pachter. E é claro, ao fecho das cores das minhas interpretações e vivências pessoais. Mas sabem como esse livro foi escrito? Nos momentos que eu só pensava em morrer todos os dias. Eu estava nos Estados Unidos, não falava inglês, não falo, e imagine que eu saí daqui como professor universitário, dando palestras para milhares de pessoas, auditórios com 1.000, 2.000 pessoas. Era normal para mim. Aí eu vou para os Estados Unidos fazer um curso de pós-graduação em humildade, fazer faxina.
E o problema não está aí. O problema fundamental é que eu sou uma pessoa de linguagem. Desde criança eu leio muito, estudo muito, falo muito, eu penso sintaticamente. A poesia, vocês sabem, tenho trabalhos de literatura, eu penso com amor à linguagem. Chego lá, eu falo, the dog on the table. Não funciona. E não podendo falar, não podendo ouvir, não podendo dialogar em linguagem, eu estava morto. O que sobrava? Pé, mão, cabeça, piolho, nada mais. Alma não estava ali. E eu não estava suportando mais existir. Ganhava $3.000 por mês, fora os impostos, livre. E eu só pensava em morrer, porque eu não conseguia ser eu. Eu sou um homem de linguagem. Não apenas, mas isso acontece enquanto eu sou eu. E aí, eu pensei, eu vou fazer outra coisa. Para sobreviver, se eu fosse terapeuta de mim mesmo, o que eu faria? Eu tenho que produzir existência. E eu existo por linguagem, então eu vou escrever. Escrevo português, depois contrato alguém para traduzir. Fiz isso na primeira versão. Enquanto eu estava fazendo, limpando... Lá tem muito carpete, né? A gente passa o aspirador. Eu usava um degrau, limpava um degrau e me via pronto, frases inteiras. E eu pegava um cadernetinho no bolso, anotava. Dava mais um passo, outra ideia, anotava. E passava o dia inteiro limpando prédios, anotando. Eu praticamente copiei esse livro todo da mente. Não digo a vocês que eu escrevi. Ele veio pronto. Depois é que eu fui, até chegar essa 4ª edição, organizar, tornar isso palatável, mas veio tudo pronto, e veio pronto nos momentos que eu estava morrendo. Entendem como isso aqui é linguagem? É fala? Então a minha sugestão é, leiam, estudem antes de uma aula, leiam coisas passadas e formulem sofrimentos, dificuldades, pensem na relação com os outros. E aí, diante das suas anotações, quando chegar o momento de aula, as próximas aulas serão muitas conversações, vídeos, músicas, nós vamos ter que trabalhar insights, vivências, muito feedback. Então, se vocês tiverem um estudo, vocês vão ver o quanto isso vai reverberar em vocês. É a minha dica. Então, para concluirmos esse momento, que já foi grande, e fico muito sentido como produtivo, uma fala rápida da Drica e da Lívia, a gente vai para os intervalos para começar a aula. Sim, Drica. O que eu vou dizer até pode... Está sem som. Opa. Pronto. Tá me ouvindo? Agora, pode falar. Tá. Tô. Você está falando de estar em uma sala de aula onde você olha a reação das pessoas, né? Onde mesmo que a pessoa não fale, ela tem reações, o olho arregalado, essa tensão. Uma das coisas que, e veja, não entendam isso como uma crítica, nem como uma ordem, ok? Mas se a gente está numa aula de filosofia em que a gente tem não só a linguagem verbal, mas a linguagem corporal também, eu acho muito importante que as pessoas estivessem com a câmera aberta. A gente tem 23 participantes na sala e praticamente só 3, 4 mostram a cara. Então, assim, é como se as pessoas não falam e se elas não mostram as suas reações, né? Eu fico muito perdida de com quem que eu estou dialogando, tá? Às vezes a própria fala vem sem imagem. Eu não sei se isso é uma dificuldade minha, porque eu sou muito sensorial, né? Eu gosto, inclusive, nos meus trabalhos, eu não trabalho sem câmera aberta, porque a linguagem fica completa. Então, eu acho que isso também pode dificultar um pouco o diálogo e frustrar um pouco, tá? Eu me sinto um pouco frustrada, e veja, não é sobre a pessoa estar lá o tempo inteiro, não é isso, a gente, né? Cada um está na sua... Acontece as interrupções, né? E não tem problema que se feche a câmera de vez em quando, mas pelo menos quando a gente dialoga, é uma coisa que está me fazendo sofrer, ok? Então não é uma ordem, mas é uma sugestão, porque realmente fica difícil dialogar com quem a gente não está olhando no olho. Tudo bem. Bom, é assim, para a Drica, para mim não é um problema, e cada um tem o seu modo de ser, e até porque, nesse tempo de aulas online,
eu tenho sido muito Jornal Nacional, com terno e gravata assim e de bermuda sentado. Mas o que importa é ser feliz, né? Cada um com o seu jeito. Obrigado, Drica. Lívia? O que eu queria ponderar é que Sim, essas querida. novidades que vocês podem tratar, e foi uma inquietude que o colega destacou, mesmo que eu as escute pela primeira vez, você pode ter certeza que elas vão me despertar e elas vão me orientar, né? E Obrigado, eu querida. busco exatamente essa erudição que há em vocês, filósofos, porque eu venho das relações internacionais, do direito, da medicina, e eu não tenho essa preparação que vocês têm. E vocês resumem para mim o que eu poderia passar anos estudando sozinha. E eu estou aqui justamente atrás desse apanhado, dessa contribuição que vocês dão para mim. E tem uma pauta que está me deixando ansiosa, porque nos encontros com o Cadu, eu não consigo participar. Às segundas-feiras eu tenho aula. Então, eu não sei se é o momento apropriado, mas eu gostaria que você tratasse dessa pauta e como nós iremos resolver isso, ou se eu terei algum prejuízo, eu sei que vou ter em não participar. Mas já é uma coisa que eu estou externando aqui, que eu tenho esse choque de horários, entendeu? Com outro compromisso. É uma questão E importante, seria isso, sim. Muito entendeu? obrigado, E aí é Lívia. isso. Nada. Muito obrigado. A intenção, aqui o Cadu vai falar rapidinho, é ter, sim, dias alternados. E eu acho que ele tem feito isso. Acho que um sábado, uma segunda, eu não sei. Mas parece que esse mês, exclusivamente, ele teve aí uma agenda mais fechada. Cadu, pode falar? Bom dia, Will. Bom dia, colegas. Esse mês de fevereiro, por termos o carnaval e vamos ter 3 aulas, não vou conseguir usar um sábado. Então, eu propus lá no grupo 2 segundas. Mas é excepcional. Geralmente, eu tenho colocado uma segunda à noite e um sábado de manhã. Talvez juntos, né, em algum momento, a gente possa pensar outras alternativas. Até engrenar as agendas é um desafio. Eu só queria lembrar que alguns colegas, às vezes, estão em outros compromissos ou com pessoas, por isso que não podem ligar a câmera. E também alguns usam o celular e aí consome mais da operadora. Então, às vezes, manter a câmera desligada e só o áudio, né? É uma questão mesmo de contexto. Eu Ou acho que mesmo de rede, é isso mesmo. com tudo que foi colocado, tem essas questões da base categorial, né, Will, também. É um termo que a gente vai falar hoje. O que é base categorial? Estamos aprendendo as coisas desses anos, né, de pandemia e tal. Acho que todos nós estamos aprendendo e avançando.